Botequim da Bola, na CBN Recife. Oferecimento betnacional.com, a bet dos brasileiros. Apresentação, Léo Medrado. Muito bem, vamos com o Botequim da Bola de hoje. Estamos recebendo 2 juristas, 2 advogados, e o tema hoje vai ser exatamente os bastidores jurídicos de Náutico e de Sport. Como eles estão, né, no mercado, como é que eles estão postados hoje, com débitos que existem nos clubes trabalhistas, débitos que podem se transformar em problemas. Quantas vezes a gente teve as sedes daqui leiloadas, gente? Já faz um tempo danado que vai ser leiloada. A sede do Náutico já foi leiloada umas 30 vezes. E ainda bem que ninguém, que os juristas agiram em tempo e conseguiram evitar que isso acontecesse de maneira complicada. A gente está aqui no estúdio recebendo o Rodrigo Caú Beltrão, que é advogado e que está prestando um serviço muito importante para o Náutico, para a recuperação judicial do clube. E está online com o Rodrigo Guedes. Coloca ele na tela para ver se ele é feito. Ai, caiu, foi? Rapaz, mas não caiu do cargo não, tá? Caiu só a imagem dele, ele vai aparecer aqui com a gente também. E o Rodrigo Guedes vai falar pelo lado do esporte. Beltrão, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Léo Medrado. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer, uma honra estar aqui, podendo contribuir com o debate, esclarecer alguns temas importantes na área jurídica do Clube Náutico Capibaribe. Então vamos lá, você foi contratado para recuperação jurídica. Como está sendo feito esse trabalho? Qual é a linha de ação de vocês? Como está o Náutico nesse aspecto, nessa esfera, Rodrigo? Bem, Léo, nós temos um escritório, sou sócio do escritório Caú Beltrão Advogados, e que foi contratado pelo Náutico para iniciar uma assessoria visando a modernização do clube. A modernização que vem aí a reboque da nova legislação que foi editada, que é a lei da SAF. A lei da SAF, ela traz contribuições muito importantes, tanto para a atração de eventuais investidores, como preparação do clube para a profissionalização, mas também ela traz aspectos importantes, ferramentas importantes para a reestruturação da dívida. A lei da SAF, ela percebeu, no primeiro momento, um crescimento ou a necessidade de profissionalização dos clubes, com o mercado do futebol sendo explorado ainda precariamente, de forma amadora, pelos clubes do Brasil, em contraste aí com o futebol europeu. Se percebeu que, economicamente, que há um oceano de oportunidades para crescimento do futebol brasileiro, e percebendo isso, ela identificou que o problema, o desafio para esse crescimento era exatamente o nível de amadorismo, o nível de endividamento que o clube possuía e o próprio modelo de, vamos dizer assim, o modelo societário, o modelo organizacional que não estimula a atração de investidores. Então, vamos por partes. Deixa eu cumprimentar somente o Rodrigo Guedes, que agora já está com a gente. Tudo bem, Guedes? Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Bom dia a todos. Deu uma quedinha aqui, mas eu voltei rapidinho. Fica tranquilo. Felizmente, eu não pude estar aí com vocês, mas eu estou aqui presente, um pouco longe, mas eu estou de perto. Vocês levaram uma falta de sorte muito grande nessa geração, porque vocês agora, mesmo em rádio, vocês aparecem. E aí ficam vendo o quanto vocês são feios. Na época antiga, no rádio, você tinha essa coisa de feio, mas não precisa aparecer, porque é só microfone, é só voz, é só áudio. Vamos explicar. Fazia sucesso a voz. Vocês dois, eu queria que vocês explicassem, porque todo mundo fala SAF para lá, SAF para cá, SAF para lá. SAF significa, torcedor, Sociedade Anônima do Futebol, né? Como é que se faz uma SAF? Como o clube vira SAF? Quais são os passos que ele tem que ter, que ele tem que fazer para ele se transformar numa SAF? E o que acontece efetivamente quando ele se transforma em SAF? Vamos começar por aí, que eu acho que esse é o básico que o torcedor quer entender. Beltrão. Vamos lá. Em primeiro lugar, Léo, e a gente tem que falar da lei da SAF, que ficou apelidada como lei da SAF, como uma ferramenta que ela não somente vai tratar da criação de uma empresa, né? Ela trata também da percepção de que você precisa enfrentar o passivo e modernizar, e não significa de uma SAF, ou seja, uma sociedade anônima de futebol, que você vai vender o clube ou que vai ter necessariamente um outro investidor. A própria associação civil, que hoje é o formato, o modelo de um clube de futebol, ela pode ser dona de 100% das ações da SAF, de uma sociedade anônima de futebol. Então,
como se transforma a SAF é um processo, do ponto de vista jurídico, um processo que é uma transformação, é uma transferência do departamento de futebol do clube. O clube é uma associação que tem várias atividades amadoras, tem o basquete, tem atividades sociais, festas, etc. Tudo vira SAF ou só futebol? Não, o que a lei criou é permitir que o segmento futebol profissional seja transferido para uma outra estrutura jurídica, para uma outra, vamos dizer, uma outra pessoa jurídica, que nesse caso é uma empresa, uma PJ, que é uma empresa, e que nesse segmento do futebol profissional ela vai funcionar como uma empresa, com estatuto, com dirigentes remunerados, com obrigações fiscais específicas e com também oportunidade de atração e de melhores mecanismos de buscar endividamento, investimentos, etc. Então, está explicado aí SAF. SAF. Ou seja, não é SAE, não é Sociedade Anônima Esportiva, é Sociedade Anônima do Futebol. Por isso, o departamento de futebol é profissionalizado e aí tudo gira em torno dele. Para você entrar com a SAF, você precisa estar zerado financeiramente, ou como é uma outra PJ, uma outra razão social, você pode entrar com o restante do clube estando endividado. Não é necessário estar zerado em relação à sua dívida. A dívida, pelo contrário, a lei da SAF, ela permite que a dívida fique no clube, certo. E a Sociedade Anônima de Futebol ela vai zerada, aí sim ela vai limpa, para que, a partir de agora, aquele departamento de futebol consiga desenvolver suas atividades sem carregar o peso daquele passivo, ou sem que aquele passivo contamine aquelas penhoras trabalhistas ou eventuais intervenções da justiça sobre aquele patrimônio que foi constituído como SAF. Eu quero saber quanto você deve, mas antes deixa eu perguntar ao Rodrigo Guedes, do esporte. Quanto o esporte deve hoje? Qual é o passivo do esporte, Guedes? Léo, só para complementar aí em relação à SAF, o que aqui há é como se fosse uma cisão. Separa aquele pedacinho ali para gerir de uma forma, logicamente, como disse o Rodrigo aí, bem mais profissional. Hoje em dia, acabou-se, eu acho que, em definitivo, uma coisa que nosso presidente diz muito é que acabou-se a boleiragem. Hoje a gente conversa com dirigente de futebol, ninguém está perguntando quanto foi o jogo, quem é um atleta, está todo mundo hoje avisado e a gestão do futebol. Hoje a gestão do futebol, a gente tem um grande produto na mão, tanto é que existem grandes fundos atrás do futebol brasileiro, né? Essa criação de ligas hoje é uma coisa que está muito polvorosa, vamos dizer assim, com essa liga brigando essa parte do Rio-São Paulo com o resto do país, mas eu acho que a criação da liga já se mostrou que são valores enormes que podem aumentar ainda muito mais se a gente tiver essa junção desses grandes clubes brasileiros, né? Em relação ao nosso passivo, que a gente hoje, né, como todo, acho que a maioria dos clubes, a gente enfrenta o passivo, tem 4 grandes vertentes. Hoje é a trabalhista, fiscal, CNRD e os processos cíveis, né, pelo menos lá em relação ao esporte. Né? Explica os dois únicos. Trabalhista e fiscal, todo mundo sabe. Trabalhista, pessoas que colocam na justiça. Fiscal são os impostos que são pagos. Quais são os outros dois que você falou? CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que é aquele tribunal que tem perante a CBF, né, que os jogadores usam, muita coisa de intermediários, né, cobrando alguns acordos não pagos. Certo. E a parte que são os processos cíveis, que não são fornecedores, alguns outros processos que não vão na CNRD de intermediação, algumas coisas de imagem que não é aceito na parte trabalhista, que tem lá no processo cíveis, né? Que são perante aqui o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Certo. Você não falou o número. Quanto o esporte deve no total? Olha, hoje eu vou ser cível, a gente deve cerca de 50 milhões, aproximado, né? Num todo, hoje o esporte deve cerca de 280 milhões de reais. 280 milhões, que não é uma coisa esclarecedora se... Não. Os grandes... Eu vou dar só um exemplo aqui, Léo. Dívida fiscal, hoje a gente tem uma dívida consolidada em dezembro de 2022, que a gente estava fazendo, são 107 milhões de reais. Quer dizer, a gente tem mais de um terço, só dívida fiscal perante
a Receita Federal do Brasil. Só para não ter a Receita Federal, sem falar, ainda tem um parte que é bem menor, que é o estado de Pernambuco, alguns valores de estado, né, de ICMS. Apesar de não termos, não sermos contribuintes de ICMS, tem algumas coisas de ICMS, de material, compras, algumas coisas que ficaram, que não foram recolhidos. E município, que é a parte muito de IPTU. A gente tem muito IPTU ainda em aberto, mas a gente está tentando resolver. Esses 107 milhões, a gente, no final do ano de dezembro, a gente apresentou perante a Procuradoria da Fazenda um requerimento de transação individual. Quer dizer, a gente já está acordando esse valor aí. A gente tem a gente está pensando em que esse valor a gente consegue diminuir mais da metade desse valor. Quer dizer que a gente vai dar uma boa tapa desse passivo aí, diminuir mais de 50 milhões nessa transação, porque a gente está bem, já estamos adiantados, protocolamos de 23 de dezembro de 2022 esse pedido de requerimento de transação individual, e estamos agora negociando com a Procuradoria da Fazenda. Eu acho que até final de março, começo de abril, a gente já consegue fazer essa transação e, se Deus quiser, conseguir tirar a certidão negativa do clube. Certidão positiva, né? Com efeito negativo do clube. Isso vai ser uma grande vitória. Quando isso abriu? É a tua previsão? Eu acho que a gente, no final de abril, a gente já tem isso aí, já estamos batalhando lá desde dezembro. Aí faz uma proposta, como é que a gente vai garantir esse débito? O que nos atrasou foi essa situação dos clubes da Série B, né? Que a gente está sem a nossa maior verba, que é televisionamento, ainda não saiu os valores de 2023 e 2024, né? Isso nos deixa bem complicado. E não tem ainda a definição de uma rede de televisão para transmissão da Série B, né? Não tem ainda. Tivemos o Sport, teve lá com outros clubes, acho que o Náutico também teve com o presidente Diógenes, na CBF semana, uns 15 dias, já teve uma reunião, está marcada uma nova reunião para o dia 7 de março, onde está retomando essa renegociação. A CBF agora está intervindo para ver se a gente consegue solucionar, que isso é um problema gravíssimo, né? Porque a gente vamos dizer, o Sport é um time, né? Agora a gente tem outras receitas, mas um time que está só dependendo dessa receita, como é que você vai contratar seu elenco sem saber nem quanto é que você vai ter em caixa? Imagina. Eu vi essa resposta do André Campos quando ele era presidente. Aí o repórter chegou para o André e perguntou: André, no ano que vem, qual vai ser a folha de pagamento do Náutico? Ele fez: no ano que vem, qual vai ser a série que eu vou disputar? Quando eu souber, eu digo a você, eu vou de acordo com aquilo. Sim, claro, você pode fazer uma estratégia de plano B. Você pode dizer assim: não, se eu tiver na A, eu vou gastar X, se eu tiver na B, eu vou gastar X sobre 5, um orçamento bem menor. Mas sempre especulativo, né? Sempre você vai ficar na... Nesse caso é diferente, porque se você soubesse quanto ganha se você estiver na A de televisionamento, quanto ganha quando você vai para B de televisionamento, você pode fazer orçamento. Mas nesse caso você não sabe quanto você vai ganhar na B de orçamento, porque não tem o televisionamento já pré-determinado, e esse acordo só vai sair, como você está dizendo, nessa nova reunião, dia 7 de março. Tomara que saia. Tomara que saia. A primeira proposta foi indecorosa. A primeira proposta seria pagar 20% do que era pago anteriormente. Nossa. E a gente ainda, os clubes ainda assumiram os riscos da produção. Quer dizer, os clubes iam pagar para já, porque 20% não paga nem a produção. Iam praticamente pagar para a transmissão. Qual é o débito do Náutico hoje, Beltrão? O débito do Náutico hoje é de cerca de 220 milhões de reais. 220 milhões, juntando trabalhista, fiscal, CNRD e civil. Isso. 90, né? Cerca de 90 milhões fiscal e o restante trabalhista e processos cíveis, basicamente. A gente vai para o Repórter CBN, na volta eu quero que vocês digam qual é o planejamento que vocês têm, né? Qual é o projeto que vocês têm para que isso seja recuperado, para que os dois clubes sejam recuperados em termos judiciais. Mas antes eu quero fazer só uma observação, que eu falei aqui na CBN, falei nas redes sociais também. O oportunismo que esses clubes do sul-sudeste do Brasil têm é algo absurdo, né? Essa coisa de olhar para o próprio umbigo. O jeito... como é que era o nome do diretor? O jeito Eurico Miranda de ser. É você trabalhar em prol do seu clube e que se dane os outros. Nós tínhamos Grêmio, Cruzeiro e Vasco na Série B nesse ano de 2022. Ninguém falou em mudança de regulamento. Ninguém. Na hora em que os três sobem para a primeira divisão, vamos fazer o seguinte: só caem 3 e sobem 3. Vamos diminuir esse funil aí. Por que não diminuíram quando estava embaixo, neguinho? Por que está querendo fazer isso agora? É brincadeira o oportunismo que eles têm, né? De querer virar, porque o nome disso é virada de mesa. E eu me lembrei do famigerado Clube dos 13, que tanto mal fez ao futebol brasileiro. Tá? Eu vivenciei aquela época ali. Até hoje, quando se fala essa história de esporte campeão brasileiro ou não, por causa
da projeção que houve, a força que houve daquele clube dos 13 que fez a Copa União, o Flamengo é campeão, sim, da Copa União de 87. A Copa União correspondia ao grupo, ao módulo verde, onde estavam os times do Clube dos 13. No módulo amarelo estava o Sport, Atlético Paranaense, estavam os times que foram efetivamente para o módulo amarelo, que previa-se o cruzamento na reta final, e desse cruzamento sairia o campeão brasileiro. Uma coisa que eu sempre questionei foi o fato de nós termos o Guarani, que era vice-campeão brasileiro. O Guarani foi para a decisão do Campeonato Brasileiro de 1986. Então, por que o Guarani, que era vice-campeão brasileiro, estava no módulo amarelo? Por favor, me expliquem. E quando me perguntam, lá na ESPN, o pessoal, a primeira coisa que perguntam, parou a redação. Quando eu cheguei na ESPN em 2017, a redação parou. Eles pararam, viraram para me perguntar, e aí, Léo, quem é o campeão brasileiro de 87? Eu falei, cara, quem representou o Brasil na Libertadores de 88? Porque quem é campeão no ano anterior vai para a Libertadores. Porque, a menos que eu esteja enganado, eu estava em Lima, no Peru, com a delegação do esporte disputando a Libertadores da América. Vocês querem que eu responda mais alguma coisa? Eles ficaram olhando assim, e o Mauro César Pereira, tinha alguns rubro-negros lá do Flamengo, flamenguistas lá, ficaram olhando meio de lado lá, meio atravessado. Mas a verdade é que o esporte foi campeão brasileiro de 87, e a verdade é que esse Clube dos 13 está querendo voltar com essa armação de fazer um funil agora. Faz o seguinte, bota no regulamento, daqui a 5 anos, no Campeonato Brasileiro da Série A, teremos 3 clubes subindo e 3 caindo. Mas daqui a 5 anos, aí vocês colocam e aí passa a ser justo. Já a recuperação jurídica de Náutico e do esporte vão ser esclarecidas. Vai ser esclarecida essa recuperação jurídica com os advogados Rodrigo Caú Beltrão e Rodrigo Guedes, um do Náutico, um do esporte. Vamos para o repórter CBN e a gente volta. Botequim da Bola, na CBN Recife. Oferecimento betnacional.com, a bet dos brasileiros. Léo Medrado. De volta com o Botequim da Bola, recebendo os Rodrigo Caú Beltrão, advogado que presta serviços ao Náutico, na firma dele, e o Rodrigo Guedes, que é o vice-presidente jurídico do esporte. Estão participando com a gente aqui, esclarecendo muita coisa interessante dos clubes, os bastidores que a gente precisa saber. Qual a ação efetiva que vocês estão fazendo, Rodrigo Caú Beltrão, para que o Náutico, então, faça essa recuperação judicial? Bem, Léo, nós entramos com a cautelar para antecipar os efeitos dessa recuperação judicial. A recuperação judicial, para ser pedida, conforme o estatuto do clube, ela deve passar por uma aprovação no Conselho Deliberativo. Então, brevemente, vai ser marcada uma reunião do Conselho para que o Conselho autorize o Náutico a pedir efetivamente a recuperação judicial. Digamos que estamos na antessala da recuperação judicial, com alguns efeitos já existentes, com a suspensão das execuções trabalhistas, com a suspensão de alguns bloqueios de patrimônio e de dinheiro. Então, alguns efeitos benéficos já chegaram, mas o pedido de recuperação ele vai vir brevemente. Qual é a lógica da recuperação judicial? O Náutico vai apresentar um plano de recuperação em que ele vai propor uma forma de pagamento do seu endividamento trabalhista e civil. Em que tônica? Alongar o prazo de pagamento, atribuir alguns descontos na dívida, sobretudo aqueles de multas trabalhistas por não pagamento e rescisão nas datas aprazadas. 1 milhão vira 10 milhões rapidinho. Exatamente. Então, tem créditos do maior credor do Náutico, começou com 400 mil e que hoje é 4 milhões. E o Náutico... Só de juros. Né? Só de multas e juros e correção monetária. Então, a indústria trabalhista, né, com os clubes de futebol acabam potencializando, maximizando os valores desses créditos de uma forma muito ingrata, porque é impossível o clube pagar um volume de multas e juros dessa natureza. Então, o que o Náutico percebeu, olhando para trás, que estava enxugando gelo, por mais que dedicasse 20% do seu faturamento, da sua receita, essa é a praxe, 20% da sua receita para a Justiça do Trabalho, ainda assim a dívida cresce. Não cresce porque faz novas dívidas, cresce por conta do serviço da dívida, o serviço dos juros que vão... Esse acordo ele não breca o crescimento da dívida, né? Esse acordo que era feito de 20%,
a dívida continuava crescendo. A dívida continua crescendo. Então, se você não dedicar um fluxo de receita, de dinheiro, suficiente para você pagar os juros e amortizar o principal, vamos dizer assim, você está enxugando gelo. E essa era a realidade do Clube Náutico Capibaribe e deve ser a realidade de vários clubes no país. Ou seja, se colocar 1% de juros ao mês, ou seja, 12% ao ano, mais correção monetária, e aí vamos botar uma correção de 5, 6% ao ano, a gente tem 18% de crescimento daquele estoque de dívida que você tem que ter, vamos dizer, dedicar recursos suficientes para vencer não só esse incremento aí de correção em juros, mas o suficiente para reduzir efetivamente a dívida. Então, o que se percebia era um enxugar de gelo e que com um plano de recuperação judicial, o que nós planejamos é alongar a dívida, mudar o perfil em relação ao valor absoluto, tirar o que é multa, as multas do ACLT, da consolidação da lei de trabalho, que incrementam isso aí, porque não pagou a rescisão em dia, porque não, na época, no período da defesa do processo, não se depositou o que é em controvérsia para o atleta. Então, eliminando essa gordura, pagando o que é essencialmente verbas remuneratórias e dando um alongamento e com um perfil de atualização mais adequado, o Náutico pretende criar um fluxo de caixa para pagamento dessa dívida aí em 10 anos. Tá, e esse fluxo de caixa, ele significa o que concretamente? Qual o percentual que o Náutico pode pegar hoje? 1 milhão, 1,5 milhão? O que é que ele pode separar mensalmente para amortizar essa dívida? Hoje, Léo, a gente ainda não tem essa resposta. Tá? É uma coisa que a gente está estudando. Sim. A gente precisa, como você falou, a gente precisa saber qual é a receita do clube para saber quanto eu posso pagar. Do mesmo jeito que o executivo precisa saber qual é a receita para ver qual é a folha de pagamento dos jogadores atuais, ele precisa saber quanto da receita ele vai dedicar para aquilo. O Náutico tem algumas previsões de receitas extracorrentes, ou seja, extra futebol. A primeira delas, que já é pública, é a receita da locação do centro de treinamento lá da parte dos 3 hectares lá para o Grupo Mateus, que foi aprovado no Conselho, está sendo submetido à Assembleia de Sócios, e já é um valor importante que ele vai ser prioritariamente utilizado para vencer essa dívida. Tá? Então, é um das receitas, tem outras receitas possíveis que o Náutico está estudando, e tem... Ele parte de 130 mil, tentando chegar a pelo menos 500 mil para ficar reservados mês para essa área. Será que chega? Eu acredito, Léo, que é uma coisa para se estudar. Eu acho que o primeiro ano a gente tem não posso revelar ainda, mas a gente tem uma estimativa de uma receita de cerca de 15 milhões para entrar no Náutico, que pode ajudar no enfrentamento dessa 15 milhões só para isso não, né? No geral, né? Não, um extra em relação do litígio que o Náutico está travando com a Arena Pernambuco, ponto de decisão. Se essa receita ingressa, a gente não sabe, porque isso depende de uma decisão judicial, obviamente, isso ajudará o enfrentamento desse passivo. Então, a gente está com a expectativa otimista, claro, de que essa receita ingresse para que a gente possa enfrentar isso. Podem entrar outras receitas... Isso é Odebrecht, né? Odebrecht. Pode entrar outras receitas, a gente não sabe até que ponto a Liga vai antecipar algum recurso. Vamos dedicar um pedaço dessa receita para o futebol, outra para o endividamento, enfim. Isso ainda está em estudo. Eu tenho um prazo de 60 dias após pedir a recuperação judicial para entregar essa informação, para apresentar em juízo essa informação, de modo que hoje é muito prematuro eu dizer quanto é que vai ser dedicado e quanto é necessário para enfrentar esse passivo. Rodrigo Guedes, dentro desse crescimento dos débitos em termos de juros, multas, correção monetária, nós temos um débito do esporte para o Retrô, para Laércio Guerra, presidente do Retrô, que pagou 2 folhas na época em que ele era vice-presidente de futebol, foi emprestado um dinheiro, um valor, se eu não me engano, de 4,5 milhões de reais. O esporte hoje deve 12 milhões de reais a Laércio Guerra. E tem uma decisão judicial, eu tomei conhecimento recentemente, uma decisão recente, em que tem vários locais dentro do complexo da Ilha do Retiro que pertencem juridicamente a Laércio Guerra hoje.
Ginásios, quadras, até a quadra de tênis. Vocês estão fazendo um trabalho muito legal com a Bet Nacional, que é parceira da gente aqui também no programa, que é um projeto muito interessante. Estiveram aqui pessoas ligadas ao esporte explicando como fazer. Essa quadra de tênis também estaria colocada nesse processo que já teve ganho de causa por parte do Laércio. Como é que vocês estão tratando essa causa, Guedes? Vamos lá. Em relação ao valor, ainda não tem um valor. O valor foi um pouco menos de 4, não foi esse valor todo, não. Foi realmente... Há um instrumento que foi assinado lá atrás por antigas gestões do esporte, que reconheceram um débito com esse ex-diretor que passou por lá, né? E que teria pago 2 folhas lá do esporte. Em relação ao processo, a gente está estudando bem isso aí, Léo. Agora, não se conseguiu ainda fazer vamos dizer, esses desmembramentos da Ilha do Retiro. Isso aí, houveram alguns pedidos, a gente está verificando, já sentamos algumas vezes com a advogada dele, já estava tabulado um acordo bem adiantado, né? Mas ele voltou atrás, depois ela não aceitou, voltou, tentamos por 2 vezes, mas infelizmente não aparenta que ele quer fazer um acordo. Infelizmente a gente não está conseguindo, vamos dizer, evoluir nesse sentido em relação a esse débito aí, nesse processo de execução, que na verdade são 2 processos, um em nome de pessoa física e outro em nome de uma pessoa jurídica dele, que eu não me lembro qual é, se é a faculdade, eu não sei qual é. Mas existem realmente esses 2 que são preocupantes, né? Na verdade, todo débito é preocupante, né? A gente está, desde que a gestão entrou, nosso maior interesse é diminuir o passivo como um todo. Como falou o Rodrigo aí, realmente é muito complicado, porque 20% de toda a receita era toda atrelada a processos trabalhistas, né? A gente sabe que não só existe só processos trabalhistas. Como ele estava falando, enxugar gelo, realmente é enxugar gelo, porque enquanto que os débitos vão crescendo, a receita, você sabe que a receita financeira dos clubes deu uma queda bastante, e a gente, numa Série A, caindo da Série A para a Série B, a receita cai bastante, enquanto os débitos vão crescendo. Você dá um exemplo, os processos do CNRD, que foram o que a gente foi logo, atacou logo isso aí, porque lá a correção era com base no GPM, né? Acho que 2021 o GPM corrigiu 31% no ano, né? Ô Guedes, corrija-me se estiver errado. O CNRD é o que determina se você pode ou não contratar jogadores, não é isso? Exatamente, que tem aquela possibilidade, a gente entrou no final de julho. Em dezembro, quando está a primeira janela, a gente não podia contratar. Nós tínhamos lá, o Sport tinha lá 3 processos de grande monta que nós fomos correndo, passamos dezembro, no final entre Natal e Ano, fazendo negociações, e conseguimos depois, iniciou a janela, a gente sem poder contratar, no início de 2022. Mas já passamos agora com mais 2 janelas, não tivemos nenhum problema, né? Nenhum problema em relação a isso. E estamos fazendo um novo parcelamento lá, né? Por que não tivemos problemas? Porque no início de 2022 a gente fez um plano de pagamento na CNRD. Só nesse ano aí a gente conseguiu diminuir 10 processos. A gente tinha 39, hoje acho que temos, já tem 10 em fase de arquivamento, que foram todos quitados em 2022, e outros 3 que já estão passivos de arquivamento, que foram jogados de procedentes. Recentemente, Léo, a gente para você ver como a gente vai estar resgatando coisas bem e tentando reequilibrar, trazer a credibilidade de volta ao esporte, acho que agora dia 7 de fevereiro, foi a última parcela de um processo daquele jogador que passou aqui em 2018, Matheus Peixoto. Como disse meu amigo aí, o Rodrigo, os débitos crescem de uma forma absurda. Ele entrou com uma reclamação. Richelli, Guedes? A Richelli é outro problema. A Richelli, a gente tem aqui. Fizemos agora um novo acordo, teve um julgamento agora no tribunal aqui do TRT, e apresentamos o embargo para sanar algumas contradições que ficaram lá na decisão, e até para a gente também conseguir pré-questionar algumas matérias para a gente poder apresentar um novo recurso, né? Richelli realmente é um valor altíssimo, uma coisa absurda, né? Mas é cerca de 15 milhões de reais. Né? 15. Matheus Peixoto, você estava falando, foi quanto? Matheus Peixoto, no começo, ele tinha um pedido de mais ou menos 215 ou era 230 mil reais.
A gente acabou parcelando e pagou mais de 500 mil reais. Léo. Certo. E aí, mas está fechado o acordo, então? Não, já pagamos. Quitamos integralmente. Menos um, graças a Deus. E Richelli, você tem quantos? Você falou um montante total do débito trabalhista em quanto, Guedes? Débito trabalhista hoje é uns 90 milhões. 90 milhões. E aí tem o Richelli é o mais caro? O Richelli é o mais caro. Não, o Richelli é um valor mais elevado. Né? A gente tinha um outro muito grande agora, que a gente fez um acordo, que foi aquele Jonathan Gomes. Recentemente pagamos Jonathan Gomes, pagando o professor Daniel Paulista, que tinha os valores a receber. Né? Estamos finalizando agora, até o final do ano, a gente paga Guto Ferreira. Guto Ferreira tem uma mensalidade que recebe no esporte, chega de 75 mil mês hoje. Nossa. Eu me lembrei agora do Paulinho de Almeida. Antônio Lopes era treinador do Vasco, ganhava 70 milhões um mês. Aí Paulinho de Almeida, no mesmo ano, e o Antônio Lopes estava com 2 anos de contrato com o Vasco. Paulinho de Almeida, em 2 anos, ele saiu Santos, Atlético, saiu pulando de time em time. Ele recebia no cômputo final, ele recebia 100 mil reais por mês de cada clube que ele passava, ou seja, chegava a 400 mil, o que dava a impressão que valia a pena você ser demitido, porque você saía de um patamar de 70 milhões, que era o que ganhava Antônio Lopes por mês, para ganhar 400 mil por mês, 70 mil distintos. Quer dizer, às vezes o mal vence o bem, né? O problema é essa rescisão indireta é muito ruim para o clube. Eu acho que quando um jogador, tudo bem, eu na minha visão é o seguinte, quando ele fosse contratado para um novo clube, ele já não poderia receber mais do antigo, né? Porque você vai recebendo 5, 6. Tem um projeto para isso. Tem projeto para isso, né? Para o jogador, exatamente, para não poder receber de um outro clube, se ele estiver recebendo pelo que ele saiu, pelo clube que ele saiu. Exatamente. Sua opinião. Exatamente isso, Léo, porque quando a rescisão indireta se projeta como se ele ele recebe pelo que ele jogaria. Mas naquele mesmo momento ele vai estar jogando com outro clube, e aí ele vai multiplicando essas rescisões aí, de modo que muitas vezes é melhor ele ser demitido ou ele buscar a rescisão indireta e não jogar, porque ele vai ganhar mais e vai trabalhar menos. Quais são os casos mais proeminentes no Náutico? No Náutico, o principal é o caso de Martinez, de cerca de 4 milhões. O clube, nas últimas gestões, conseguiu realmente evitar novos endividamentos, rescisões indiretas graves. Então, o perfil da dívida do Náutico é um perfil mais antigo, porque as rescisões que foram feitas mais recentemente, o Náutico conseguiu chegar em acordos, fazer acordos, enfim. Atletas que contratos como o de Chiesa, eu não sei o detalhe do contrato, porque eu não sou do jurídico interno, mas eu sei que foram negociações bem vantajosas, que o Náutico tem todo o interesse de manter esses pagamentos, porque já negociou de forma bem salutar entre atleta e clube. Me explique uma coisa, vocês que são dessa área jurídica. Por que é que nem sempre o jogador que ganha mais, ou que aparece mais, você me falou no Jonathan Gomes, eu fui atrás aqui, Guedes, para lembrar dele jogando, né? Aí você tem um jogador que não teve tanta projeção assim, que não apareceu tanto assim. O Matheus Peixoto também é um jogador que não lembro da produtividade dele dentro de campo. E ele vai entrar na justiça e ganha tanto dinheiro. O que é que ele alega, o que é que os advogados fazem para incrementar tanto esses valores? Não, foi o contrato, né? Fizeram o contrato e o contrato foi reconhecido, né? O contrato está baseado no contrato que foi feito com eles. O contrato de longo prazo, sei lá, tem 2 anos de decisão, então você tem aquele saldo de meses todos e aí multiplica. Às vezes com um jogador com um salário maior, mas o restante do contrato era pequeno, ou já tinha se encerrado, não pagou aquela verba de 13º, FGTS. Exato. E o jurídico... Um exemplo, Léo, rapidinho. Um exemplo agora, aquele atleta que passou aqui, Renteria, não foi relacionado a um jogo. Ele entrou na justiça pedindo... Hoje já tem mais de 1,5 milhão do passivo de Renteria. Tem jogado? Não jogou. Vocês juristas, se fossem convidados a comandarem o departamento de futebol de cada clube, o que vocês fariam? Qual a determinação inicial quando o diretor de futebol fosse trazer um jogador? A recomendação inicial seria: não façam contratos longos? Seria isso? Bem, essa é uma missão ingrata. Eu nunca aceitaria tal. Primeiro que eu não estaria lá, né, Rodrigo? Eu não estaria lá. Mas, hipoteticamente, né, no mundo das hipóteses, eu
Isso é Qual delicado, conselho, a Léo. sugestão que vocês dão para isso? Juridicamente, para você se expor ao menor risco, era fazer um contrato curto, mais curto, etc. No entanto, Sempre. o atleta que é bom, ele tem poder de barganha, se valoriza, você tem medo de perder. Então, você quer fazer um contrato longo para poder... Cara. Então, isso vamos dizer, a engenharte de um diretor de futebol, do clube, para que você possa valorizar ativos, que são os atletas, os contratos com esses atletas, que valem a pena ficar. Mas tem um imponderável aí, tem um aleatório. Eu vou dar agora o exemplo prático. Se machuca, não joga. Um exemplo prático que ocorreu com a gente quando assumiu lá no esporte, né? A gente fez alguns contratos, fizemos algumas minutas, sendo que a credibilidade do esporte estava tão ruim, a gente parou completamente de pagar os intermediários. Eles vinham dizer, não, para ir para o esporte, só vai se for assim, 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 assim. E ficou a gente naquela luta em glória, realmente, né? O que a gente fez ano passado, quando a gente sabia que era um ano de Copa do Mundo, todos os contratos a gente encerrou dia 30 de novembro, a grande maioria. Alguns outros, não aceito não. Aí botando assim, olha, só 30 de novembro, que é isso, a gente ganhou um mês a menos, né? Tivemos um 12avos a menos de FGT, férias, 13º, que isso foi um ganho financeiro grande para a gente. A gente pensa que é um pouquinho, mas um mês faz uma folha na época era 2 milhões e pouco, a gente teve esse ganho financeiro, né? Mas quando a gente está com a credibilidade, como nós aqui que estamos por baixo, né, vamos na situação difícil, né? Há certas imposições que, infelizmente, não tem como a gente deixar de atender, porque aquele atleta foi o pedido do treinador, o diretor já vem, rapaz, ele quer aquele, por causa disso, e a gente vai fazer o quê? Tentar minorar o problema. É uma sinuca de bico. Você, por exemplo, vou dar um exemplo do Náutico. Você tem o Caion, né, um garoto que está subindo aí e virou titular no time. Aí Caion, vamos supor, ganha 20 mil reais, por exemplo. Aí você fala assim, bom, mas o contrato dele termina no final do ano. Eu estou dando uma hipótese, não estou dizendo que é o contrato, quanto ele ganha, estou dizendo uma hipótese. Que ele ganha 20 milhões e 20 mil reais mês e que ele tem um contrato até o final do ano. Aí ele se transforma em titular. Aí a direção do futebol pensa, pô, esse cara vai sair do Náutico no final do ano, faz um pré-contrato já agora em julho e sai no final do ano. E vai sair de graça praticamente. O que é que a gente faz? Vamos renovar o contrato dele por mais um ano. Vamos postergar o contrato dele, aumentando o salário dele de 20 para 50. Aí ele passa a não jogar mais nada e você tem um vínculo com o cara até o final do ano que vem. Isso acontece, mas é recorrente demais no futebol de Pernambuco. Impressionante. Precisaria de uma bola de cristal para saber o que vale a pena ou não. E se ele se machuca, 6 meses fora? Isso. Pois é. Aí você tem que pagar, isso, né? Você não vai... Antigamente você ia para o INPS, não era isso? Você não ia para... Mas você ganha só um pedaço, e a imagem, e eu não sei o quê. Como é que era? INSS. INSS. Aí o INSS é que bancava o seu salário. Uma parte da remuneração. Uma parte só, né? Isso. Enquanto você estava... Hoje não tem mais isso. Eu acho que não. Eu não sei essa realidade. Não, é porque tem um limite, né? O INSS tem um limite. Isso. O INSS paga R$1.000. Os outros 19 mil não paga. Não, o contrato de 50 mil, o INSS paga 6 mil e o saldo. Né? Os 44 mil é do clube e 6 mil são pagos por ele. INSS. Antigamente era INPS, agora faz muito tempo. Acho que você entregou a idade aí agora. Fica quieto aí. Eu ouvi falar que no tal de INPS. Foi Pintinho aqui, o nosso sonoplasta, que falou INPS. Ele falou do contrato do Antônio Lopes de milhões, 70 milhões. De milhões era cruzeiros. Eu não quis corrigir. Não, era 70, eu falei milhões, era 70 mil. 70 mil dele e 100 mil reais de Paulinho de Almeida. Paulinho de Almeida ganhou 4 salários de 4 clubes distintos em 2 anos. Mas recentemente, viu, Léo? Recentemente passou um atleta aqui no clube que ele tinha mais 4 ou 5 salários de outros clubes. Pois é. Tudo de assinante direto. O que é importante reter, Léo, é que não dá mais para o clube conviver com esse passivo. É assustador. Os clubes do Brasil já existe um marco legal novo que permite, dá possibilidade do clube se reorganizar. E você pode imaginar qual a empresa que ficaria de pé com 20% de penhora no seu faturamento. E esses sustos e só para o trabalhista. Só para o trabalhista. Então, isso permaneceu por tanto tempo porque é clube de futebol, porque há uma boa vontade social, cultural, histórica em relação ao clube de futebol. Então, o Náutico está bem encaminhado então, nesse sentido. Chega de sede a garagem do Remo do Náutico foi leiloada umas 300 vezes. Isso. De sede também. Todos os leilões, todos os processos trabalhistas do Náutico estão hoje suspensos. No esporte, Guedes.
Olha, eu vou dar aqui um dado aqui para você ver. O que a gente fez mais para resolver o trabalhista? Começou a pagar tudo em dia. Hoje a gente está diminuindo esse passivo, porque pagando dia quer dizer... Doutor Rodrigo bem sabe, no começo do ano é a grande enchente de reclamações trabalhistas. Eu vou dar número aqui para você, que eu anotei aqui. Em 2020, tivemos 43 novas ações trabalhistas. 2021, 82. 2022, 40. Até hoje, só ingressados. Em 2023, só temos 4 até agora. Aí você diz, 4, mas ainda tem um ano todo. Né? Sim, tem um ano todo, mas no começo do ano, que é a grande enxurrada, que o pessoal não recebeu nada ano passado, aí já começa um ano que ingressa. Nós temos 4 ações trabalhistas, que são de processos, valores menores, né? Que a gente quer dizer, a gente pagando em dia vai diminuindo esse passivo, né? E estamos fazendo a conta. Tua estratégia é não acumular mais dívidas. Não acumular. E no Náutico é recuperar o passivo. Não, o que acontece com o esporte, que o Guedes falou aqui, acontece com o Náutico. O Náutico, nas últimas gestões, tem diminuído e não tem feito novas dívidas. Certo. As dívidas que estão aí são as antigas. E essas antigas a gente vai dar o tratamento no plano de recuperação. Isso é importante, Léo, me permita, para resgatar a credibilidade nos clubes, na direção do esporte, do Náutico, no sentido de que o atleta vai saber agora que tem uma gestão que está pagando em dia, que respeita os contratos, etc. Então, senão o atleta não quer vir. Sim, sem dúvida. Obrigado a você, Rodrigo. E até você atrasar atrasar 10, 15 dias, não, mas esse pessoal paga. Esse pessoal é decente. Aí eles já não entram com nada, a gente vem negociando, fica mais fácil. Vamos dizer, mais fácil, menos difícil. Dizem no futebol que o melhor reforço é o salário em dia. Esse é a máxima do futebol. Obrigado aos Rodrigos pela presença aqui no programa. Obrigado, Beltrão. Obrigado, Guedes, pela presença de vocês aqui. Foi muito legal, a gente esclareceu muitas coisas para o ouvinte, eu tenho certeza também para os amigos do YouTube, os amigos internautas que estão com a gente aqui no cbnrecife.com. Marcele Reis na produção, Djalma Pintinho nos trabalhos técnicos. A gente fez mais um Botequim da Bola com muito prazer. 3h30 a gente vai voltar abrindo os trabalhos desde a Arena Pernambuco, porque às 4h30 tem bola rolando para Retrô e Santa Cruz. Um ótimo final de semana para todos. Apresentação, Léo Medrado.